Vamos falar de empuxo radial em bombas centrífugas tipo voluta simples. Então, o que é um empuxo radial? O empuxo sempre tem origem em forças hidráulicas, né? Então, o fato de falar empuxo remete a uma condição de hidráulica, de forças que estão relacionadas com líquido. Então, o empuxo radial em uma bomba centrífuga é uma força lateral que age perpendicularmente ao eixo de rotação da bomba, geralmente causada por desequilíbrios hidráulicos no rotor. Esse fenômeno pode levar a vibrações, desgaste prematuro dos mancais, selos mecânicos e gachetas. Bem, como é que é o mecanismo do empuxo radial? Vamos ver aqui, então, a parte rotativa da bomba centrífuga, né? Composta aqui do impelidor, o eixo, né? E os rolamentos de ancoragem radial e de ancoragem radial e axial juntos. Então, esse aqui suporta as cargas no sentido radial e axial. Esse aqui suporta a carga apenas no sentido radial. Então, essa força que nós estamos falando é uma força que tem origem na voluta da bomba e é uma interação da condição hidrodinâmica da bomba com o impelidor. E essa força que é originária causa, então, uma deflexão desse eixo. Então, essa força vai agir no rotor de alguma forma, que ainda vamos descobrir como é que isso acontece, e vai fazer com que esse eixo tenha problema de deflexão, em função dessa força residual que vai aparecer aqui. Vamos entender, então, o mecanismo dessa força, que é o motivo dessa apresentação. Então, falamos que essa força é oriunda de uma bomba de voluta simples, né? A maioria das bombas centrífugas, você sabe que o rotor é montado de forma excêntrica em relação à sua carcaça, tipo voluta. Por que é excêntrica? Porque termina ganhando mais rendimento esse tipo de montagem. Mas tudo tem consequência, né? Então, vai aparecer aqui de uma forma não desejável uma força que vai tender a fletir aquele eixo, conforme apresentamos anteriormente. Bem, e qual é o mecanismo da ocorrência dessa força? Vamos tentar entender então como é que isso ocorre. Então imagine que essa bomba aqui está operando, está totalmente submersa aqui no líquido, o líquido está imersa em líquido, né? E vamos primeiro imaginar que essa bomba ela tem aqui na sua descarga, né, que tem uma tubulação, e eu tenho uma válvula que controla a vazão dessa bomba, ok? Vamos supor então que isso aqui é uma válvula, né? Então, o líquido então segue esse caminho aqui da descarga, ok? Vamos primeiro imaginar que essa válvula está 100% aberta. Então ela está 100% aberta. Quando o líquido faz seu trajeto aqui, ele sai do olho do rotor para a periferia, ok? Onde ele ganha energia de velocidade em função da velocidade da rotação desse rotor. Então, o que acontece? Imaginando que essa válvula está 100% aberta, o líquido vai atender a sair do rotor ao longo da periferia do rotor, de tal forma que um lado vai ser mais favorecido com vazão do que o outro. Bem, por que isso? Bem, para entender melhor, vamos tentar dividir aqui o semicírculo aqui do rotor, numa linha que passa pelo centro do rotor e vai até aqui a lingueta da voluta. Então, essa região aqui nós vamos chamar de lingueta da voluta, ok? Então, o que acontece? Nesse momento, como esse caminho aqui é mais fácil, aqui eu vou ter mais vazão e mais velocidade do líquido do que desse lado, ok? Porque aqui eu tenho um caminho com maior obstáculo. Então, o que é que vai acontecer? Bem, como eu tenho, então, um incremento de velocidade nessa região do semicírculo, eu vou ter uma pressão menor do que desse outro lado, quando eu comparo, então, para esse, porque é uma questão de compensação energética, né? Então, a região onde existe
menor velocidade, menor vazão do líquido, vai haver uma pressão superior quando eu comparo com a outra região onde o líquido está saindo em alta velocidade. Ok? Então vai ter uma força aqui passando pelo centro, uma força tendendo a jogar o rotor, deslocar o rotor nesse sentido, e uma outra força que é menor, tendendo a jogá-lo para o lado oposto. Ok? Desculpe aí o desenho. Então vai existir uma força resultante aqui, F, uma força resultante que vai fazer com que esse rotor tente inclinar o eixo, não é, nessa direção aqui. Ok? Então, nesse caso em que a vazão está totalmente livre, a bomba está recalcando tudo que pode, né, com a vazão total, vamos dizer que a vazão aqui seja uma vazão máxima, então vai haver uma força resultante deslocando o eixo juntamente com o rotor nessa direção e nesse sentido, ok? Passando pelo centro do rotor. Agora vamos imaginar uma condição totalmente oposta. Essa válvula 100% fechada. Agora eu vou fechar a válvula. Vou pegar aqui a borrachinha. Ok. Então, vamos então continuar o nosso raciocínio. Se essa válvula estiver totalmente fechada, o que é que vai acontecer? O líquido vai ser obrigado a ficar recirculando em volta do rotor. Ok? Vai recircular em volta do rotor o tempo todo, não vai ter como sair, porque essa válvula está fechada. Quando a bomba então está nessa condição de vazão nula ou shutoff, o que é que vai acontecer com o líquido? Nessa região aqui, que tem um volume menor do que a região embaixo, eu vou ter uma situação agora de velocidade maior, ok? Então, o fluxo aqui vai estar associando uma velocidade muito maior, tá? Então, a velocidade nessa região vai ser agora maior do que a velocidade nesta região. Bem, para compensar, o que é que eu vou ter aqui então? Eu vou ter uma pressão aqui menor, agindo aqui no centro do rotor, em relação ao lado oposto. Ok? Então, como a velocidade nessa região agora é maior, a pressão é menor. Como a velocidade aqui é menor, que a área é maior, minha pressão é maior. Ok? Então agora vai gerar uma força resultante na mesma direção, deslocando, desculpe aí o desenho, deslocando o rotor para cima. Essa aqui vai ser a força resultante na condição de shutoff da bomba, na vazão nula. Ok? Então vimos aí os dois extremos, a vazão máxima e a vazão nula, com o líquido apenas recirculando aqui. Aqui ao lado eu tenho um esquema aqui mostrando mais ou menos como esse vetor se comporta, né? Em função da velocidade, né? Ou da vazão, da velocidade do fluido, da vazão do fluido, né? Então, o rotor se comporta dessa forma aqui. Então, isso aqui pode ter maior concentração de força numa determinada região, ou posso ter do outro lado, dependendo da condição de vazão. Então, vazão nula, eu tenho maior concentração de um lado, e na vazão, no shutoff, eu tenho maior concentração de força do outro lado, que é o que acontece aqui nessa condição aqui, né? Então, aqui a gente vê que tem vetor de força maior do que o vetor de força do outro lado. Então, é a condição exatamente que a gente está mostrando aqui, que é a condição de shutoff da bomba, de vazão nula, ok? Então, agora vamos imaginar o seguinte, como a bomba ela não opera nem no shutoff, nem na vazão máxima, eu vou fazer, então, abertura e fechamento dessa válvula. Então, o que é que vai acontecer com essas forças aqui? Elas vão mudar de intensidade, ok? Porque ela vai ter velocidade aqui, que vai fazendo com que essa força cada vez reduza. Então, se está no shutoff, eu vou aumentando a vazão gradualmente, o que é que vai acontecer com aquela força que estava jogando para cima? Ela vai reduzir, né? Então, essa força resultante que está sendo lançada para cima, à medida que eu vou aumentando a vazão gradualmente, a força resultante vai reduzindo. Vai chegar um momento que ela é nula e vai chegar um momento que a vazão aumenta tanto que ela vai mudar de sentido. Aí ela começa a crescer novamente no sentido oposto. Então isso gera uma força, um empuxo radial,
fazendo com que esse rotor tenda a sair do centro da posição original, ok? Então, esse é o mecanismo de empuxo radial. Aqui tem um gráfico mostrando aqui a carga radial em função da vazão. Aqui está a vazão do ponto de melhor eficiência e aqui está o shutoff, a vazão máxima, ou a carga radial máxima, desculpe. A carga radial máxima no shutoff. Então, o que, é que a gente observa aqui? Que aquele ponto que a gente falou, que a força resultante é nula ou próxima de zero, ocorre no ponto de melhor eficiência. Ok? Isso é uma informação importantíssima. Então, a força resultante nula acontece aqui. Isso quer dizer o quê? Que o rotor e o eixo estão na melhor condição de operar exatamente na condição de vazão ótima. Porque a partir dessa vazão, aí existe a mudança de direção da força. Então, também desejável. Então, mais um aspecto interessante para a gente buscar operar a nossa bomba numa região vizinha ao ponto de melhor eficiência. Mostrando aqui a curva da bomba, o BEP, o ponto de melhor eficiência, e o empuxo radial, com a carga radial. Ok? Então, no shutoff tem a carga máxima. À medida que a vazão vai reduzindo, essa carga também vai reduzindo. Chega a um valor mínimo e depois ela muda de sentido, quando a vazão é maior do que a vazão do ponto de melhor eficiência. Então, quais são os efeitos do empuxo radial? Que é o que a gente viu aqui, não é? Até agora. Nós temos questão de vibração excessiva. Temos desgaste acelerado dos rolamentos e selos mecânicos. Né? Então, os mancais são muito solicitados, principalmente aquele primeiro mancal que faz a ancoragem lateral. Então, o desgaste acelerado. Possível até quebra do eixo em casos extremos. Se for uma bomba com eixo muito delgado, pode haver até ruptura do eixo. E redução da eficiência da bomba, claro. Né? Então, esses são os aspectos que ocorrem com a bomba quando submetida àquela carga radial. Quais são as soluções para minimizar o empuxo radial? Bem, primeiro, um projeto balanceado na voluta. Né? Então, formato simétrico ou de voluta dupla ajudam a equilibrar as forças. Rotor balanceado dinamicamente. Garantir que o rotor tenha distribuição uniforme de massa também é outro aspecto. Mancais adequados. Usar rolamentos robustos, como os de esfera ou rolos, capazes de absorver cargas radiais. Operação na vazão de projeto. Isso aqui é muito interessante. Evitar operação prolongada em vazões muito baixas ou muito altas. É aquilo que a gente enfatizou. Uso de anéis de desgastes ou buchas para reduzir folgas e melhorar o alinhamento hidráulico. Sensores de vibração, monitoramento contínuo para detectar o desbalanceamento precocemente. São questões paliativas, né? Então, obrigado aí. Era essa a mensagem que eu tinha que trazer aqui.